Boa tarde, Gerson. Vamos começar a coletiva pré-jogo contra o São José. A primeira pergunta é do Thales Machado, da Rádio Brapel. Gerson, como foram esses dias de trabalho após a derrota e o que está sendo feito para que os erros de domingo não se repitam contra o São José? Boa tarde. Primeiramente, o maior treino que se faça nesse período de jogos na sequência é a recuperação. A gente teve um trabalho ontem, uma sessão de treinamento ontem, e hoje a gente vai ajustar a equipe que irá iniciar o jogo contra o São José. O que a gente precisa ajustar é principalmente o comportamento que foi praticado no último domingo. Agora os ajustes vai muito também em cima em relação ao próximo adversário. Não adianta a gente também ficar pensando no que passou. Infelizmente não foi a apresentação que a gente esperava. A gente observou o jogo 2 vezes já, tudo o que aconteceu em questão de ordem tática, técnica, mas eu acho que a maior dificuldade nossa no último domingo, no último jogo, foi competir. O perfil, né, do nosso grupo não é esse perfil, a gente colocou para todos os atletas, deixo bem claro que nenhum atleta faz por querer ou erra por querer, isso faz parte. Como a gente vem num processo de montagem de uma equipe nova, a gente saberia que de repente poderia passar por uma situação assim também. Mas como eu falei, eu acho que a gente cobrou muito eles, a gente também se cobra, eu como treinador também sou o maior responsável por tudo aqui que se passa no Brasil. E agora é levantar a cabeça também, passar confiança, porque a competição não acabou. A gente tem 2 jogos em casa dificílimos aí pela frente, onde a gente pode conseguir algo importante na sequência da competição, então a gente tem que pensar nisso. Repito, foi muito cobrado, todos muito cobrados, eu também me cobro muito. Não gostamos da apresentação, erramos principalmente na questão de espírito, de competir. Eu acho que era um jogo decisivo, a gente não encarou dessa forma. Que a gente leve de exemplo para a próxima, para a temporada, inclusive, para a sequência da temporada, que isso não se repita mais, que é o que a gente espera. E sobre os ajustes, principalmente pensando no próximo adversário, um adversário que joga uma plataforma diferente, então a gente tem que pensar principalmente no treino dessa tarde para a gente organizar essa situação. Gustavo Lousada, da RU. O quanto a derrota para o Caxias mudou ou afirmou as convicções de time que a comissão técnica tem? E como encontrar o equilíbrio entre a goleada feita com o Guarani e a sofrida domingo? A gente que trabalha o dia a dia, cara, o futebol ele é muito complexo. E quando a gente ganhou aqui também, a gente deixa bem claro que a gente sempre falava que a gente tinha que manter a humildade e continuar o trabalho, que faltava muita coisa. Então a gente não se empolgava com os 2 empates e com a vitória também, muito pelo contrário, a gente sempre se preocupa muito com o próximo jogo. E a derrota também, a gente não pode achar que está tudo errado. Eu acho que o futebol não se trabalha dessa forma, aí a gente deixa para a imprensa, para as pessoas que acham isso. Aqui dentro o grupo está muito forte, muito unido. A gente, como eu falei, a gente vem num processo. O Brasil teve muita dificuldade de montar esse grupo, né, por questão financeira, um monte de coisa que todo mundo já sabe. E não adianta achar que o Brasil hoje é o Barcelona, cara. Então a gente tem muito pé no chão, a gente sabe das dificuldades que a gente vai enfrentar. Eu sempre falei que é uma competição muito equilibrada, são 9 equipes do interior aí brigando por uma vaga, que eu acredito. Apesar que o Juventude está um pouco atrás, mas eu acredito que o Juventude vai reagir ainda dentro da competição. Então, cara, nós temos muito pé no chão desde o início do trabalho, desde os amistosos. A gente sabe que a gente tem que trabalhar muito forte todos os dias e encarar todos os jogos com muita dedicação, com muita entrega, porque senão a gente vai sofrer igual sofremos domingo, né? Então a gente não tem uma super equipe, a gente tem uma equipe que eu acredito qualificada e competitiva, mas se faltar algum componente em algum momento a gente vai sofrer como sofremos domingo e que sirva de lição para a sequência da competição. Bruno Marcilli, da RBS TV. Em que nível o time se encontra nesse momento? E quais aprendizados ficam para o grupo e a comissão técnica no início da temporada? Cara, a gente já, como eu falei antes, a gente está num processo de evolução. Eu vejo treinadores de equipe grandes, eu já falei isso, que de grande, né, de orçamento estourado aí, falando que montou uma equipe nova, que tem que ter tempo, que tem que ter paciência. E eu aqui no Brasil, né, nós com uma dificuldade danada e lutando a cada dia. Então a gente também tem que ter um pouco de calma, um pouco de paciência. E a gente não pode tirar conclusões em partidas. Eu acho que o futebol ele se ajusta até o final da temporada, vai ter ajustes para fazer. Então o que eu posso passar e o que eu acredito é que eu tenho uma equipe competitiva, uma equipe qualificada que se tiver
muito focado e muito concentrado em todos os jogos, vai fazer jogos competitivos. E também, por outro lado, se tiver faltando componentes, como faltou no domingo, a gente vai sofrer e a gente vai ser derrotado da forma que a gente foi. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita humildade, simplicidade e avaliar bem. Não quando ganha não está tudo certo, quando perde também não está tudo errado. O torcedor nosso também tem que entender isso, que a gente está no processo de reconstrução em todos os setores, é isso que a gente vem trabalhando. E deixar bem claro que a gente não perdeu a convicção, não perdemos a confiança, principalmente no grupo de atletas. Eu tenho certeza absoluta que amanhã a equipe vai dar uma resposta positiva novamente e a gente irá fazer um grande jogo. Sidney Queixo, da Rádio Tupãssi. Como vocês trabalharam a parte psicológica desse grupo depois de domingo e se você vai promover mudanças no time sabendo que o Luiz Menezes não joga? A pergunta já foi uma resposta, né? A gente vai mudar o Menezes, a gente não vai contar com ele. Agora o restante eu não vou falar, vamos trabalhar hoje à tarde ainda para ver o que a gente vai programar pro próximo jogo. A nível de psicológico, cara, eu acho que o atleta ele sabe quando ele erra. A gente tem um processo, nós como comandante a gente tem a função de cobrar todo momento, né? Como eu já falei, a gente cobra os atletas, a gente se cobra também. Mas, cara, todos os atletas ele sabe aonde que ele errou, como ele tem que melhorar. Eu senti ontem o grupo assim, não cabisbaixo, mas muito, muito chateado por tudo que aconteceu. Na verdade, a gente não entendeu, acho que foi uma tarde atípica, na realidade. Então, eu conversei em particular com alguns atletas, principalmente os mais experientes. E, cara, todos eles muito chateados com tudo que aconteceu no domingo. Eu também confesso que tá difícil para dormir essas noites. A gente já queria que o jogo fosse na segunda, se pudesse, né? Pra gente tentar reverter esse quadro. Então, a parte psicológica, cara, eu vejo um grupo incomodado com o que aconteceu no domingo e que está muito focado e preparado para dar essa resposta na noite de amanhã para a gente fazer um grande jogo. Gustavo Pereira, do Diário Popular. Depois da mudança para o 4-2-3-1, quando o time passou a usar extremas, ficou sem um centroavante clássico como o Thiago Santos, que vinha sendo titular. Quais são as vantagens e desvantagens, na tua opinião, de jogar com ou sem esse atleta desse perfil? Fica uma característica um pouquinho diferente. Sem o Thiago a gente cria um pouco mais de mobilidade, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que eu utilizei muito no meu ex-trabalho, até inclusive eu consegui um acesso de Série C para Série B dessa forma, ser atacante de referência. Eu acho que a gente tem um pouquinho mais de força para pressionar pela característica, né? São atletas mais rápidos. Por outro lado, a gente perde um pouco a referência, sim. O Thiago tem a presença diária, é um 9, né? Então, acho que isso é importante pro trabalho, para a sequência. Eu acho que a gente tem situações para mudar, como a gente também tínhamos optado com uma formação onde no segundo tempo a gente tinha uma variação de troca, né? Onde que a gente colocava o Luizinho, o Bruno Paulo e o time ficava mais rápido, né? Dava uma oxigenada muito boa no decorrer do jogo. Infelizmente, com a titularidade desses atletas, a gente perdeu isso. E é o que a gente está tentando trabalhar, as peças que a gente tem. A gente perde uma parte, daqui a pouco a gente ganha outra e assim sucessivamente. Então, se a gente jogar sem o Thiago, a gente perde a referência, mas a gente ganha mobilidade. Se a gente jogar com o Thiago, a gente ganha a referência, de repente perde um pouquinho de mobilidade e pressão. Então, são todas as situações que a gente vem avaliando e decidindo o que é o melhor para o coletivo do Brasil nesse momento. Caldenei Gomes, da Rádio Pelotense. O Brasil venceu o São José por 3-0 em jogo amistoso há 3 semanas. Tem como traçar um paralelo com aquela partida ou a realidade agora é completamente diferente? A realidade é completamente diferente. Eu acho que a gente já está em outro processo. Eu já falei, o jogo treino, o jogo amistoso é diferente de jogo valendo. O ambiente, o estádio, o clima é totalmente diferente. A pressão por resultado é totalmente diferente. Então o São José também vem com dificuldade dentro da competição. A gente também precisa muito da vitória, eles precisam muito da vitória. Eu acredito que é um jogo encarado como uma decisão. Eles também estão nesse processo, eles também devem vir para jogar um jogo decisivo dentro da competição. Então a gente tem que ter muito cuidado. Respeito muito a equipe do São José, o treinador, o Pingo. Eu conheço muito bem o Pingo, o trabalho dele. Então é um profissional competente. A equipe do São José é uma equipe qualificada. Fez um jogo muito bom contra o Grêmio dentro da arena. Quem acompanhou foi 2-1 e foi um jogo muito equilibrado. E o Grêmio jogando com todos os titulares. Então a gente prega muito respeito e temos certeza absoluta que a gente tem que estar muito bem preparado porque vai ser um jogo muito difícil. Para finalizar, o César Porto, da Rádio Conexão Chavante.
como tu observou até agora o nível das equipes na competição? Sendo os 2 próximos jogos em casa, pode ser um fator importante para o Brasil manter uma boa campanha? É o que eu sempre disse, eu acho que o Brasil tem que voltar a ser forte dentro da sua casa. Se a gente observar 2 vitórias, eu coloco dentro dos 4 de novo, né? É claro que são 2 jogos muito decisivos, muito difíceis. Eu vejo uma competição muito equilibrada. Muito se falaram, o Brasil fez 4-1 no Guarani, porque o Guarani estava sem 9, mas não tinha apenas 3 titulares naquele jogo contra nós. Então foi basicamente a equipe quase que jogou contra o Grêmio, e o Grêmio passou muito trabalho para ganhar 2-0. É que às vezes as pessoas desvalorizam, né, o trabalho. Quando dá o trabalho positivo, o resultado, as pessoas têm essa vontade de desvalorizar, mas a gente tem consciência de tudo, e eu acho que é uma competição muito equilibrada. O jogo de São José é difícil, o jogo do Novo Hamburgo muito difícil, apesar que houve mudança de comando, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento agora em diante. O que a gente tem que fazer, cara, eu acho que a nossa parte é estudar muito todos os adversários, é se preparar muito para a dificuldade, então competir muito forte. Foi igual o jogo do Caxias domingo, até não sei quem falou pra mim, tu estudou muito bem o time do Caxias e tal, bola aérea. A gente estudou sim muito bem o time do Caxias, a gente sabia que a bola aérea era muito forte, que o lateral era jogado lá dentro da área. A gente estudou muito, só que às vezes as coisas não acontecem como a gente planeja também. E só que é a nossa parte, nosso trabalho, então a gente vai estudar também muito os adversários. Isso é uma competição muito equilibrada, todo jogo é muito difícil, a gente cria muito respeito por todos. Agora a gente tem que se preparar bem. E eu acho que acima de tudo no futebol, cara, a gente tem que concentrar muito o que a gente precisa fazer, principalmente jogando dentro da nossa casa. Então amanhã a gente tem uma oportunidade de dar uma volta por cima, de mostrar novamente para o nosso torcedor que a gente é capaz, que a gente é uma equipe competitiva e que a gente tem todas as condições de fazer um grande jogo e buscar essa vitória, apesar, novamente, repito, da dificuldade. Mas eu acho que a gente vai se preparar bem e eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um grande jogo amanhã. Obrigado, professor. Boa tarde. Valeu. Obrigado.